Ok, galera, tudo bem? Beleza? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, na sequência aí ao nosso conteúdo sobre bioquímica e hoje vamos falar um pouquinho sobre sais minerais, beleza? Olha só, gente, esse conteúdo sobre sais minerais, ele também está lá no módulo 1, capítulo 3, ok, pessoal? Olha só relembrando um pouquinho da nossa classificação que falamos na aula anterior, relacionado aí aos compostos orgânicos e aos compostos inorgânicos, ok? Água e sais minerais são compostos inorgânicos na biologia, tá ok, pessoal? O que vai ser esse composto inorgânico? Aquele que não tem carbono na sua estrutura ou aquele que possui poucos átomos de carbono na sua estrutura. Gente, o que vem a ser um sal mineral para a gente? Vamos lá? Olha só, os sais minerais, eles estão distribuídos por todo o nosso organismo e por todo o planeta. Nos seres vivos, de maneira geral, esses sais minerais, eles são obtidos através do consumo dos alimentos que nós temos no nosso dia a dia, ok, pessoal? Veja bem, a partir do momento, né, que nós temos fenômenos geográficos, por exemplo, geológicos, como a lixiviação, que consegue assim arrastar os nutrientes que existem no solo através da passagem da água, nós temos que entender que esses nutrientes eles são dissolvidos pela água, ok? E quando esses nutrientes eles são dissolvidos pela água, eles se transformam naquilo que chamamos de íons, né? Um composto químico, uma substância química, ao ser separada pela água, se transforma em um íon com carga positiva e carga negativa. Lá na química, eu sei que vocês viram isso ou estão vendo isso, tá ok, pessoal? Nós temos os íons sendo chamados aí de cátions ou então ânions, tá ok, pessoal? O que é um cátion, né? É um átomo que participou de uma ligação química e quando separado, né, ele ganha carga positiva, porque doou ou recebeu elétrons, né? Como que é a característica de um cátion? Um cátion é aquele composto que doa elétrons, aquele átomo que doa elétrons. O que recebe elétrons, ele é chamado de ânion, tudo bem, pessoal? Então, nós temos cátions e ânions, cargas positivas e negativas, dentro dos seres vivos no ambiente, e devido a esse aspecto, esses cátions e ânions, na biologia, nós chamamos de sais minerais. Tudo bem, gente? Bom, no nosso organismo, esses sais minerais, eles podem se apresentar livres, por exemplo, na corrente sanguínea, ou podem se apresentar associados, né, a tecidos que nós temos no organismo. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, né, nós temos o calcário, que é o carbonato de cálcio, que vai fazer parte, por exemplo, né, do nosso tecido ósseo. Ele vai ser encontrado no nosso esqueleto, né, fazendo parte aí da nossa estrutura óssea. Então, alguns sais minerais, eles podem ser encontrados livres na corrente sanguínea. Outros sais minerais, eles vão ser encontrados associados. Então, por exemplo, né? Durante o seu crescimento, você vai comer alimentos que são ricos em cálcio, certo? Esse cálcio ele vai estar presente na forma assim, ó, de carbonato de cálcio ou fosfato de cálcio nos alimentos, e conforme você vai absorvendo esses alimentos, ingerindo esses alimentos, eles serão digeridos pelo seu trato digestório e você vai obter, por exemplo, 2 sais minerais numa pancada só: o cálcio e o carbonato, tudo bem? O cálcio e o fosfato, tudo bem, pessoal? Então, esses sais minerais, eles podem, ora, cair na sua corrente sanguínea e fazer parte do seu tecido ósseo. Então, quando você está em crescimento, está em formação do tecido ósseo, logicamente, né, que o cálcio ele vai viajar pela sua corrente sanguínea e chegar até os ossos, né? Mas conforme você vai envelhecendo, é necessário que o cálcio ele saia dos ossos e caia na corrente sanguínea para desempenhar outras funções no nosso organismo. Tá ok, gente? Então, ora, esses sais minerais eles vão ser encontrados agregados a outras substâncias, né, ou a tecidos que temos no corpo, ora eles vão ser encontrados na sua forma livre, né? Nós temos sais minerais fazendo parte de vegetais, por exemplo, né?
Na hemoglobina, nós encontramos aí o ferro, tudo bem, pessoal? O magnésio, ele vai ser encontrado na clorofila, e o cobalto, que é encontrado aí na vitamina 12, B12, melhor dizendo, perdão. A vitamina B12, né, como todas as vitaminas do complexo B, auxiliam bastante, né, na produção de energia. Quer dizer que se você não tiver cobalto na sua alimentação, que é um sal mineral, você vai ter deficiência da absorção também de vitamina B12, tudo bem? E vai ter problemas com relação à produção de energia, né? Vai ficar mais cansado no dia a dia, uma preguiça violenta. Então, às vezes, né, processos de falta de energia, falta de vontade de fazer alguma coisa, tá a ver com processos de bioenergética, de produção de energia no nosso organismo. Por isso, uma alimentação diversificada, né? Quanto mais colorido for o prato, sempre é melhor. Tá ok, pessoal? E aí nós chegamos, né, nas fontes desses sais minerais. Alimentação, água, né? E todos os alimentos que nós consumimos no dia a dia, tudo bem? Por isso, aqui no nosso estudo, 3 conceitos vão ser muito importantes, tudo bem, pessoal? Logicamente, além da identificação do próprio sal mineral, 3 conceitozinhos, tá? É importante que vocês saibam qual é a fonte do sal mineral ou as principais fontes. É muito importante também conhecer a importância biológica, tá? E qual é o problema causado pela falta desse sal mineral, tudo bem? Na sua alimentação, tá ok, pessoal? Então, 3 conceitos para a gente conversar um pouquinho com relação a esse aspecto, né? Quais são, né, as importâncias aí fundamentais ligadas à presença dos sais minerais no nosso organismo, né? A quantidade, logicamente, de água na célula, tudo bem, pessoal? Então, a concentração de água pode variar de acordo com a concentração desses sais no ambiente extracelular ou intracelular, o equilíbrio ácido-base, né? Dependendo das substâncias que são formadas dentro da célula ou fora da célula, né? Nós teremos o ambiente extracelular mais básico ou mais ácido, e isso pode interferir, né, nas nossas reações fisiológicas do organismo e na própria composição biológica do organismo, tudo bem, pessoal? Por exemplo, o excesso de CO2 na corrente sanguínea, né, causa um problema chamado acidose sanguínea, tudo bem? Deixa o nosso sangue com pH ácido, certo, pessoal? Então, é extremamente necessário controlar o pH, o equilíbrio ácido-base da célula em relação ao ambiente em que a célula existe, ok? A constante de elétrica, né, com relação às células. Aqui embaixo nós temos essa relação, né? Observem aqui, ó, eu tenho a representação no esqueminha aqui, né, que está se movimentando, que vocês estão vendo, da transmissão dos impulsos nervosos. Eu tenho o ambiente extracelular em laranja, o ambiente intracelular, que é dentro do neurônio, em azul, tá? E esse verdinho, azul mais clarinho aqui, tá? É uma membrana, tá? A membrana que divide 2 espaços, fora da célula em laranja e dentro da célula em azul, ok, pessoal? Observem, tá? Que eu tenho assim, ó, potássio dentro da célula em grande quantidade e sódio fora da célula em grande quantidade. Através, né, do movimento de sódio para dentro e potássio para fora, nós temos a transmissão do impulso nervoso. Ou seja, observe que eu tenho aqui, ó, cargas positivas fora e negativas dentro. Tenho aqui, ó, né, uma movimentação dessas cargas em 2 ambientes. Essas cargas geram um potencial de ação e esse potencial de ação ele é elétrico, é física aqui no meio do esquema, química e biologia junto, galera. Estão vendo? Então, o fato de nós transmitirmos, gerarmos esse impulso nervoso tem a ver com as concentrações de sódio e potássio que existem fora e dentro da célula. Através desse influxo, né, através desse transporte de sódio e potássio de um ambiente para outro, a transmissão dos impulsos nervosos acontece. Então, é eletricidade, né, sendo gerada a partir de substâncias químicas que temos
dentro do nosso corpo, tudo bem, pessoal? E aí nós temos também, né, os sais minerais envolvidos em complexos ou atividades enzimáticas, que é super importante. Como vocês viram, nós temos alguns sais minerais agregados ligados a vitaminas, e as vitaminas, elas geralmente, né, trabalham associadas a enzimas ligadas ao processo de respiração celular, como eu acabei de falar, produção de energia. Beleza, gente? Olha só, primeiro sal mineral que nós vamos dar uma olhada é o cálcio, tudo bem, gente? Então, o cálcio, ele vai estar presente, né, no nosso organismo, participando da formação de ossos e dentes, né, coagulação do sangue, certo, pessoal? Funcionamento normal, né, do sistema nervoso, vai participar dos processos de contração muscular também, né? E logicamente a formação dos nervos. Então, o cálcio, ele tem diversas atividades importantes no organismo. Vamos voltar aqui e frisar: formação dos ossos, beleza? Coagulação do sangue, tá? O cálcio participa também do processo de contração muscular, transmissão dos impulsos nervosos, tá? 4 atividades bastante importantes aí relacionadas ao cálcio, certo, gente? O cálcio, ele vai estar presente aí nos vegetais verdes em grande quantidade, e quando somos jovens, vocês sabem que o leite e os seus derivados são riquíssimos em cálcio, certo, gente? É importante destacar, tá, que nós não precisamos consumir o leite como única fonte de cálcio durante toda a vida. Inclusive, algumas pessoas são intolerantes a um tipo de açúcar que tem no leite, que é chamado de lactose. Se a pessoa é intolerante ao leite devido à lactose, não pode, portanto, beber leite, ele tem que ter outras fontes de cálcio, tudo bem, gente? Então, conforme nós vamos crescendo, né, nos tornamos adultos, idosos e por aí vai, nós vamos substituindo o leite por outras fontes, tá? Qualquer tipo de vegetal verde escurão tem bastante cálcio. Valeu, gente? A deficiência de cálcio pode causar, né, retardo no crescimento, que na infância é chamado aí de cretinismo, tudo bem, pessoal? Nós temos problemas de coagulação do sangue, porque o cálcio, ele faz parte das plaquetas, tá? Que realizam o processo de coagulação do sangue, formam aquela famosa casquinha de ferida, tá, gente? Quando você tem um machucado qualquer, forma aquela casquinha lá, todo mundo chama de casquinha de ferida, e essa conjuntura tem a ver com a presença aí das plaquetas, né? Logicamente, vai estar associado também a processo de contrações musculares e a formação aqui do nosso esqueleto. Tudo bem, pessoal? Lembrando, né, que toda a deposição de cálcio que você vai precisar durante toda a sua vida adulta e senescente, né, velhice, ela é feita agora enquanto vocês são jovens, tudo bem, pessoal? Nessa idade que vocês estão, né, nós temos a maior absorção nos ossos do cálcio que consumimos na alimentação. Caso você, né, resolva fazer alguma dieta aí milagrosa, né, e tenha problemas de absorção de cálcio, ou então falta de cálcio na sua alimentação, na sua fase senescente, na velhice, você pode desenvolver osteoporose, pessoal, ou seja, ossos porosos, pela falta de cálcio. Então, aqui você tem uma imagem, ó, de um osso normal, e do outro lado você encontra assim, o osso cheio de buracos, né? Um osso bastante fragmentado. Esse osso bastante fragmentado, ele vai gerar aí problemas no idoso, né, de movimentação, vai gerar problemas no idoso de sustentação do corpo, tá ok, pessoal? O idoso pode quebrar os ossos com muita facilidade, o que acaba interferindo na sobrevida normal do idoso. Valeu, pessoal? Então, quando é criança, né, podemos ter problema, um tipo de nanismo pela falta de cálcio, cretinismo. Tudo bem, pessoal? Quando somos idosos, devido à falta de cálcio na alimentação, quando somos jovens, pode desenvolver aí a osteoporose, certo, pessoal? Beleza, né?
Próximo sal mineral que nós temos é o fósforo, certo, pessoal? O fósforo, ele vai ser importante, pois participa de diversos processos também no nosso organismo. Ele faz parte das membranas biológicas que existem, né, nas células. Toda célula tem membrana biológica, porque ele faz parte de uma estrutura chamada fosfolipídio. O fósforo também vai estar presente na molécula de ATP, adenosina trifosfato, que é a fonte química de energia que nós temos no organismo, tudo bem? E o fósforo vai estar presente também nas moléculas dos ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. Então, portanto, o fósforo ele é extremamente importante na nossa alimentação. O fósforo, pessoal, ele entra no nosso organismo na forma de íon fosfato, PO4-3, tá ok? Esse íon fosfato, ele é absorvido, por exemplo, pelas plantas do solo, e quando nós consumimos um animal herbívoro ou então a própria planta, nós absorvemos aí esse íon fosfato, ok, pessoal? Então a carência de fósforo na alimentação leva a formigamento da extremidade da boca, por exemplo, fraqueza muscular e diminuição dos reflexos, né? Então nós temos diversos problemas aí com relação à falta de fósforo também. Ok, pessoal? Próximo sal mineral, o magnésio, tá? O magnésio, gente, ele vai participar também da formação dos ossos dos animais, do ser humano de maneira geral, mas as questões geralmente trabalham a associação do magnésio com as plantas, tá ok, pessoal? Olha só, aqui do lado direito, vocês encontram a célula vegetal, então são várias células vegetais, e essas bolinhas verdes que existem dentro, tá? São cloroplastos, aquela organela responsável pela realização da fotossíntese. Observem, né, que os cloroplastos eles são verdinhos, porque lá dentro do cloroplasto vai ter um pigmento chamado de clorofila, tá, pessoal? A molécula de clorofila está aqui do ladinho, ó. E observem que no meio da molécula de clorofila você tem, né, um sal mineral aqui chamado de magnésio, certo, pessoal? Então quer dizer que para formar clorofila, a planta precisa absorver magnésio do solo, tudo bem, pessoal? Então, às vezes, né, você está observando assim as plantas, uma plantação de soja, milho, que seja, ou então uma plantinha que você tem em casa. E daí a planta ela tá meio amarelinha, tá meio estranha, pode ser falta de magnésio no solo, né? Então é necessário, antes de um plantio qualquer, os agricultores fazem a correção do solo, tudo bem? E esse processo de correção do solo, né, tem a ver também com a adubação do solo e a reposição de certos minerais que são fundamentais, entre eles, né, o magnésio, para que a planta ela possa produzir bastante clorofila, né? E produzindo clorofila, ela fica verdinha, bonitinha, né? E realiza o processo de fotossíntese, que é fundamental para a vida no ambiente terrestre. Ok, pessoal? As fontes de magnésio estão aqui em amarelinho, as principais. Observem que são diversos vegetais, né? Que possuem aí como fonte, melhor dizendo, que tem uma grande concentração de magnésio. Então, qualquer tipo de planta, né, que você consumir vai ter uma grande concentração de magnésio. Então, nas questões, geralmente, né, se aplica os vegetais como sendo fontes de magnésio. Valeu, gente? Olha só. Próximo sal mineral aqui para nós, o potássio, certo? O potássio está envolvido no controle osmótico, a quantidade de água que existe dentro e fora da célula, ele participa também dos processos de transmissão dos impulsos nervosos. Valeu, gente? A carência de potássio leva à fadiga, que é o cansaço, câimbras musculares, né? Porque o potássio também está envolvido no processo de contração muscular, tá? E a constipação intestinal e dores abdominais, né? Nós temos que lembrar que o nosso trato digestório, ele é muscular, é um tipo de músculo liso, tudo bem, pessoal? Então, a falta de potássio pode levar à constipação devido a câimbras, né, que você pode ter também nessa musculatura, tá ok, pessoal? Então, o potássio, ele está muito envolvido aí em processos de contrações musculares,
transmissão dos impulsos nervosos, tudo bem? E também fadiga e constipação intestinal. Valeu, gente? Então, nós temos aí o potássio bastante importante também na nossa alimentação, né? Todo mundo sabe que a banana é bastante rica em potássio. Valeu, gente? Próximo sal mineral importante é o sódio. O sódio sempre está associado com o potássio, tudo bem, pessoal? Então, o potencial elétrico, né, que é gerado na transmissão dos impulsos nervosos, como vocês viram em slides anteriores, tem a ver com sódio e potássio. A absorção de água e glicose, tudo bem? A pressão arterial, gente, fundamental, né? Quando você está, por exemplo, com pressão baixa, todo mundo fala, coloca um pouquinho de sal embaixo da língua que passa, né? Come sal com tomate que passa. Na realidade, no sal de cozinha, você vai ter o cloreto de sódio. E o sódio, né, ele vai participar desse processo aí, causando diferenças de potenciais, de concentrações de sódio existentes dentro e fora da célula, o que vai modificar também um pouquinho da concentração de água dentro e fora das células, na corrente sanguínea de maneira geral, ok? Fazendo com que o organismo responda, o seu cérebro responda a essa variação da concentração de sais, né, nos líquidos que existem na corrente sanguínea. Ok, gente? Então, quando tem uma variação salina, uma variação da concentração de sais dentro e fora da célula, o cérebro responde, fazendo com que o coração ele acelere batimento cardíaco ou reduza, né, a taxa de batimentos cardíacos, certo? Isso pode fazer aumentar ou decair a sua pressão arterial. Tudo bem, gente? No caso aí do sódio, aumenta, né? Em outros momentos, outras substâncias químicas, essa pressão arterial ela pode variar, né, decaindo um pouquinho mais. Mas é importante vocês lembrarem que a administração de sódio, de sal, né, beleza? Vai subir a pressão arterial, beleza, pessoal? Então a carência de sódio vai causar, né, fadiga, dores de cabeça, câimbras musculares e pode levar até a vômitos. Mas é difícil, tá? Nos alimentos que nós consumimos, quase todos eles têm sal, então é difícil, né? Nós termos carência de sódio na nossa alimentação. Beleza, pessoal? Aqui o iodo, ó, tá? O iodo, ele é um sal mineral assim bastante importante, tá? Mas pouco lembrado pela comunidade de maneira geral. Tudo bem, pessoal? O iodo, ele vai estar presente na formação dos hormônios da tireoide. São dois hormônios, tá? T3 e T4. Vou repetir. T3 e T4, tá? O T3, ele é chamado de iodotironina, tá? E o T4 é o tetraiodotironina ou tiroxina, tudo bem? O T3 e o T4, eles são fundamentais, tá? Fundamentais, gente, na produção de outros dois hormônios no organismo, que é a insulina e glucagon. As taxas de T3 e T4 controlam as taxas de insulina e glucagon que são liberados na corrente sanguínea. Se tiver muita insulina na corrente sanguínea, tá? A nossa glicemia ela fica baixa, tá? A taxa de açúcar no sangue diminui, porque a insulina ela faz com que o açúcar que existe na corrente sanguínea seja absorvido pelas células, tá? Beleza? Enquanto que se aumentar a taxa de glucagon na corrente sanguínea, tá? A taxa glicêmica ou a glicemia do sangue aumenta. Então, o glucagon, ele faz com que o nosso organismo retire os açúcares que foram armazenados, tá? E lance esses açúcares no sangue, caso se tenha necessidade, tudo bem? Quando que você tem necessidade disso, né? Às vezes você vai para o colégio, por exemplo, e você tomou um café às 6 horas da manhã, né? Aí passou a manhã inteira sem comer, na hora do almoço resolveu que não ia comer nada, de repente, depois das aulas, você sente uma fome assim violenta, né? O estômago dói um pouco, o abdômen ele fica
um pouco desconfortável, você está com fome, seu organismo está dizendo para você que você está com fome. De repente, essa fome passa, né? Vai embora essa sensação de fome. Por quê? O seu organismo, ele retirou energia, retirou açúcar e substâncias das reservas que ele tinha. Isso não é bom, tá, gente? O ideal é você comer quando você tem fome, tá? Beleza? Ter uma alimentação regulada, uma alimentação saudável é o que é o mais ideal. Só que o seu corpo, né, ele consegue passar por esses momentos aí de indisposição, por esses momentos em que, por algum motivo qualquer, você não teve acesso ao alimento. Tudo bem, gente? Então veja só, para que você consiga, né, controlar as taxas de glicose no sangue, é necessário que os hormônios da tireoide sejam produzidos, tá ok, pessoal? Hoje em dia, nós temos como maior fonte de iodo o sal de cozinha iodado, tá? Então, quando você compra um sal de cozinha aí no mercado, e no próprio pacotinho vem escrito lá, sal de cozinha iodado, tudo bem, pessoal? Com a presença desse iodo aí na nossa alimentação, nós não desenvolvemos um quadro clínico, que é muito importante, tá, pessoal? É chamado de bócio endêmico, que é o inchaço da glândula tireoide. Quando falta o iodo na alimentação, tá? A glândula tireoide entra em disfunção, tá? E ela acaba inflamando, infeccionando, ela vai inchando, tá? Podendo ficar o pescoço da pessoa com essa aparência que você está vendo aqui, devido, tá, ao inchaço dessa glândulazinha. A tireoide, pessoal, anatomicamente, tá, ela tem um formatozinho de H, então parece um Hzinho, beleza? Ou um formatozinho de borboleta, ok, pessoal? Então, alguns conceitos anatômicos bastante importantes, tá? Beleza? Além disso, pessoal, olha só, a variação das taxas de açúcares no sangue, como vocês viram, pode levar o indivíduo também ou a engordar ou a emagrecer, tudo bem, pessoal? Então funciona mais ou menos assim, tá? Se você tiver uma alta produção no organismo de T3 e T4, tá? Você tem também uma alta produção de insulina, tá? A insulina retira o açúcar do sangue e leva para as células. Tudo bem, gente? Isso faz a pessoa acelerar o seu metabolismo e emagrecer, tá? Então, quem tem taxas de T3, T4 muito grandes, né, muito altas, desenvolve um quadro clínico que a gente chama de hipertireoidismo. O hipertireoidismo emagrece, tudo bem? Em contrapartida, se os níveis de T3 e T4 são baixos, tá? A pessoa produz mais glucagon, tudo bem, pessoal? Produzindo mais glucagon, a pessoa emagrece, tá? Então, quem tem menos T3, T4 na corrente sanguínea, perdão, desenvolve o que a gente chama de hipotireoidismo. Esse hipotireoidismo emagrece. Valeu, gente? Tá. Último sal mineral aqui que nós vamos dar uma olhada é o ferro, extremamente importante, tá, gente? O ferro, ele faz parte da hemoglobina, tá? Que é uma proteína que existe aí na superfície das hemácias, responsável aí pelo transporte de oxigênio pela nossa corrente sanguínea. Valeu, gente? Então, a presença do ferro na nossa alimentação é fundamental, porque as hemácias transportam o oxigênio pela nossa corrente sanguínea. Onde que nós encontramos ferro na nossa alimentação, né, gente? Todo mundo sabe que o feijão tem bastante, todo mundo sabe que os vegetais verdes escuros têm bastante, e também, né, aquela carne que vocês adoram, fígado de boi, tem bastante ferro na composição, ok, pessoal? Bom, a falta de ferro leva ao desenvolvimento de um quadro clínico chamado de anemia ferropriva, certo, gente? As consequências da anemia, elas são bastante drásticas para o nosso organismo, né? Falta oxigênio nas células, a pessoa ela fica cansada porque o oxigênio participa da produção de energia, se falta oxigênio, se produz menos energia, ok? Então,
o indivíduo ele tem aquele cansaço clássico relacionado aí ao processo anêmico, né? Além disso, a pele pode ficar um pouquinho mais branca, porque o ferro é que dá essa coloração mais avermelhada ao nosso sangue, tá ok, pessoal? Então, a falta de ferro também leva a esse desenvolvimento, tá? Gente, nós temos algumas regiões do Brasil onde a alimentação ela é bastante deficitária, tá? Então, é comum, às vezes, faltar alguns alimentos na alimentação dessas pessoas, né? Às vezes falta feijão, às vezes falta carne, que são fontes de ferro, tudo bem, pessoal? Então, como medida paliativa, é comum nesses ambientes que as crianças, quando vão aos médicos, né, com aspectos anêmicos, né, com esse quadro clínico, os médicos eles orientam as famílias a cozinharem os alimentos, tá? Com pedaços de metais, com pedaços de ferro, junto com o alimento, tá? O que acontece? O metal inserido, né, no alimento ao cozir, tá ok, pessoal? Aumenta a quantidade de ferro nesse próprio alimento, tá? Então, um pedacinho de metais, né, ferrosos, né, pedacinhos de ferro, junto com o alimento que você está cozinhando, ou então o cozimento dos alimentos em panelas de ferro, aumenta a quantidade de ferro no alimento. Isso pode ser uma medida paliativa, né, para tratar processos anêmicos quando a população, né, tem baixa renda ou problemas clássicos e básicos de alimentação. Tudo bem, gente? Beleza? Nós vamos ficando por aqui, tá? Eu agradeço a concentração de vocês. Eu sei que vocês são ótimos alunos, estão muito engajados aí nesse processo, né? Peço que vocês resolvam os exercícios do Caderno Mais também, tá, gente? Lá tá tudo separadinho por tópico, água, depois sais minerais. Pega lá o Caderno Mais, vai resolvendo os exercícios, é importante para vocês. E deixei também uma listinha naquele esqueminha para vocês lá na plataforma Iônica, tá ok? Um abraço para todos, um beijão e até a próxima.